E aí, pessoal, tudo bem? Então, já tenho esse canal já tem um tempo, então agora eu vou aproveitar ele para realizar algumas lives e também falar sobre o conteúdo da semana, tá bom? Então, vou falar sobre o primeiro ano. Primeiro ano, passamos essa semana. Teve vários conteúdos nas semanas anteriores, né? Só que essa semana a gente falou sobre as forças, né? Sobre a força peso-força, força elétrica e força magnética, certo? Então, assim, a gente falou sobre também as três leis que Newton trabalhou para ter alguma base de teoria. E essas três leis falam: a primeira lei fala sobre a inércia, a segunda lei fala sobre toda a força precisa de uma aceleração, né? E a terceira lei fala sobre a, a famosa que tem antena no filme Interestelar, lá, quando ele é injetado por buraco negro, fala sobre toda reação, toda ação tem uma reação. Então, essas três leis que estamos trabalhando, que já trabalhamos, ela tem tudo a ver com a que estamos trabalhando agora em sala, com os primeiros anos, que é sobre a força, peso, força elétrica e força magnética. A força peso é aquela força da atração, que tem sempre o exemplo que o Newton deu da maçã, que está pendurada num galho e ela acaba caindo, né? Então aquilo é uma força meio que gravitacional, né? Então todo objeto tende a cair na sua base por conta da gravidade. Já a segunda força, que é a força elétrica, é aquela que é gerada também através de energia eólica, sobre também a energia hidroelétrica e sobre outras fontes de energia. Também a carvão que usavam muito, né? No século passado, no começo do século passado. E foi uma evolução, né? Então hoje também o ser humano ele busca a energia nuclear, né, cara? Que é uma energia limpa. Porém, o urânio ele tem muito pouco na Terra. Então, ele é pouco explorado por conta disso. E tudo isso também vem com a evolução dos carros, né? Os carros que antigamente era energia combustível, combustão, né? Que é tanto com a questão do petróleo que é refinado, que vem o diesel e vem a gasolina, tanto também a cana que é extraída e vem o etanol. E hoje temos os carros Teslas, né? Que são a energia elétrica. E por último, a energia magnética, que é a energia que ela tem uma atração. O exemplo melhor disso são os ímãs, né? Então, os ímãs são uma força que puxa um outro objeto na sua grande proporção metálico, tá bom? Então, essa é a questão da... É um resumão, né, na verdade, do primeiro ano. Certo, pessoal? Agora vamos para o resumo do segundo ano. Estamos falando sobre as juntas de dilatação, né? Eu dei um exemplo muito claro sobre as pontes são realizadas, né? Tem muita ponte que são realizada com essas estruturas de dilatação e também prédios. Para quê? Para que não haja rachadura e também até que não possam cair, né? Então é toda uma pesquisa. A gente tentei o exemplo aqui, né? Dessa figura que é uma ponte, certo? E essa aqui é a base metálica, né? Ela faz do que o lado A e o lado B se juntem, certo? Para que um carro, um automóvel, até mesmo uma pessoa passe. Então, essas juntas de dilatação também elas são realizadas em tubos, né? Tinha dado exemplo em sala de aula sobre os tubos também, que tem a luva, né? E que ela também tem esse jogo também quando a gente coloca lá em estruturas maiores como o prédio. Então elas têm todo aquele conjunto de engenharia. Assim como também arquibancadas. Tem arquibancadas como a La Bombonera, que é o campo do Boca Juniors. Ela, ela tem molas, né?
e aquilo faz com que pulsa o estádio. Mas também aquilo é uma forma também de uma junta também a dilatação, né? Ela faz um impacto para que o estádio não desabe, as estruturas não sejam danificadas. E isso também é uma redução de custo. E na próxima aula nós vamos falar sobre o simulador de dilatação, né? Eu comecei a fazer no desenho na sala e vamos terminar na próxima aula, que é na próxima semana, e depois vamos para outro assunto. E agora vamos falar sobre o conteúdo do terceiro ano, que foi bastante interessante. O terceiro ano a gente está falando sobre ondas, certo? Tem vários tipos de ondas e eu até usei o exemplo do telescópio espacial James Webb e também o Hubble, que foi lançado para estudar galáxias mais profundas. E ele usa um grande espelho, certo? Usa também vários espectros para dar cores às estrelas, porque na verdade o que vemos nas ilustrações por aí, na verdade não condiz com a verdade. Na verdade é a questão da temperatura de cada elemento. Então os espectros servem para mostrar, né, qual é a parte mais fria, mais quente, qual é a parte com mais luminosidade, com menos luminosidade. E isso é muito através também do infravermelho. Os espelhos do James Webb, né, eles são, eles são pintados com ouro mesmo, certo? E isso dá uma profundidade maior nas suas pesquisas. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais sobre esses telescópios, né? Mas hoje a gente falou nessa semana, a gente falou sobre as ondas, né? Tem as ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, onde foi achado até o sinal UOL, né? Na década de 60, se eu não me engano. E fala sobre, acho que foi a melhor forma a melhor chance que a gente teve de achar vida fora da Terra, né? Tem também as ondas sonoras, né? Que é a onda, o som, fala sobre a velocidade do som. Eu também dei o exemplo sobre a velocidade da luz, que quando vamos contar um raio que cai, né? O trovão depois. Na verdade, quando você vê o raio e você conta um segundo, na verdade ele está a 300 metros de você, né? Então, a cada um segundo, são 300 metros. Se você conta 3 segundos, são 900 metros. E por aí vai. Então, falamos sobre vários tipos de ondas, né? Tem as micro-ondas, que foi também descoberta através das guerras mundiais, né? Da Segunda Guerra Mundial. E que elas comprimem, né? As ondas, elas são comprimidas para que possa ter um aquecimento ali. E isso, o exemplo melhor que temos é o micro-ondas, certo? Temos também a onda de rádio, que é a onda que os aviões se comunicam com a torre, né? Também através do GPS, que também, mas não tem nada a ver com ondas. E também tem os rádios que a gente usava antigamente, né? Era muito usado antigamente. Hoje em dia é usado ainda nos automóveis, em casa também quem gosta, embora hoje tenha muitos dispositivos. E tem os... E ondas vem muito de onda mesmo, de mar, né? Onda de oceano, porque ela vai se propagando, certo? Ela vai se propagando. Então, a gente tem um exemplo muito bom da questão da ambulância, dos comprimentos das ondas. Quanto ela está mais longe, você ouve ela mais no tom um pouco grave, certo? Então, quando ela chega mais perto, ela está mais aguda. Ou seja, ela vai diminuindo a onda. Então, ela está mais perto de você. Quando ela está mais longe, ela se propaga mais. E isso serve também para enxergar o infravermelho, certo? O infravermelho é muito por conta disso também. O infravermelho, são implantados agora nos telescópios, né, espaciais, igual eu falei, principalmente no James Webb, que tem vários espelhos, e ela consegue
visualizar mais o profundo, né? Exemplo também de câmeras de segurança que capta mesmo as pessoas no escuro, muito por conta do infravermelho dele. E temos também as ondas de raio-x, que ajuda bastante em questão de fratura, uma coisa mais palpável para vocês compreenderem, a questão de fratura e também na questão de médica, né? Ela consegue ajudar bastante a medicina. Então é isso. É um resumão mesmo, gente. Nas próximas aulas vou melhorar um pouquinho a questão de luminosidade, questão também do microfone, tá tudo sendo um teste. Acabei de montar o estúdio, tá bom? Espero que vocês gostem do resumão e até mais. Vamos para a aula, né? Tchau.